Ano Novo, 1945. Y-29, uma base americana na Bélgica, é atacada pela Luftwaffe, cujo objetivo é minar o poderio aéreo aliado na Europa. Agora, você está na cabine de Mustangs P-51 e Thunderbolts P-47 durante a batalha que ficou conhecida como a Lenda de Y-29. Viva a batalha! Descubra as táticas e reviva os combates. Combates aéreos, o fim da Luftwaffe. 1º de janeiro de 1945, 8h30 da manhã, perto de Ache, na Bélgica. Pilhas de refúgio de metal pontilham o horizonte. E esta é Y-29M, a base aérea americana avançada. Thunderbolts P-47, do grupamento 366, se preparam para dar suporte aéreo sobre Ardennes. Bom, é claro que tivemos uma festa de Ano Novo. E eu estava meio de ressaca, mas não estava tão mal. Então, pode-se dizer que foram 8 caras meio grogues que decolaram naquela manhã. No lado sul do campo, Mustangs, do grupamento 352, aguardam na pista de táxi. O coronel J.C. Meyer tenta obter permissão para fazer uma patrulha, mas ela é negada. Era para ser uma missão de escolta, e a 9ª Força Aérea estava tentando manter os caças no chão para usá-los naquela missão. Mas o JC pensou e disse: por que não colocamos os nossos aviões na beirada da pista e esperamos para ver o que acontece? E a suspeita de ataque de J.C. Meyer se confirma. Uma armada de mais de 850 Focke-Wulf 190 e Messerschmitt Bf 109 desce sobre os aliados. Sua missão é acabar com a superioridade aérea aliada na Europa. Voando em grupamentos de 60 aviões, eles atacarão 17 campos aéreos aliados nos Países Baixos, Bélgica e França, destruindo o máximo de aeronaves possível. É a Operação Bodenplatte. Bodenplatte significa placa, ou seja, eles esmagariam a força aérea aliada e a fariam em pedacinhos com a placa do calcanhar de sua bota. Eles sabiam que os americanos e os britânicos eram bem petulantes e que nessa ocasião, na véspera do Ano Novo e no Ano Novo, estariam comemorando e todos estariam bêbados. Mas há um problema. As unidades antiaéreas alemãs não foram informadas do ataque. As unidades antiaéreas da Luftwaffe, toda vez que viam uma grande armada, achavam que eram os aliados, porque tínhamos uma grande superioridade aérea. Então, eles estavam ansiosos para atirar. Eles viram esses aviões e começaram a atirar. Um quarto da força-tarefa é derrubada por fogo amigo. Mas o restante continua a atacar. Entre os esquadrões estão homens da Jägerschwader 11, com 40 FW-190 e 24 Bf-109.
Ao nordeste de Ache, na Bélgica, eles manobram para atacar o campo Y-29. Às 9h15 da manhã, sob a liderança do capitão Lowell B. Smith, 8 P-47 decolam. Esse é o primeiro grupamento. Smith os leva para o leste. De repente, o tenente Jack Kennedy avista fogo antiaéreo ao norte, sobre Y-32, um campo aéreo britânico. Esse provavelmente foi o primeiro indício de que algum daqueles pilotos no ar sabia que os alemães estavam naquela área. O piloto Mel Paisley alerta: inimigo às 2 horas. Eu acho que essa foi a primeira vez que qualquer um de nós tinha visto aeronaves alemãs voando. E havia um monte delas lá. Mas estávamos tão ansiosos para combater que dissemos, e daí? Os americanos desatrelam as bombas e atacam. Nós os surpreendemos. Eu pude ler alguns relatos alemães e eles diziam: de onde vieram esses malditos Thunderbolts? Mel Paisley é o primeiro a derramar sangue. Ele tomou a iniciativa e mergulhou para encontrar os primeiros alemães praticamente de frente. Aquele caça da Luftwaffe se separou e tentou escapar para leste do campo aéreo. Mas a tática fracassa. Atrás de Paisley, Lowell Smith entra, ataca um FW-190 e derruba um segundo inimigo. Simultaneamente, Brough vê um 190. Ele manobra e vai para a retaguarda do inimigo. Eu quase fui atirado contra o solo pelo empuxo dele. E, na verdade, isso me assustou. O alemão está tão perto do chão que Brough não consegue fazer mira. Mesmo assim, ele dispara. E restando apenas 20 segundos de poder de fogo, mesmo se eu apenas fizesse brrr, 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 se fizesse isso umas 10 vezes, usaria metade da munição. Enquanto Brough enfrenta os 190, o combate se acirra. Kennedy, a bordo de um P-47, se aproxima de um Focke-Wulf. Ele chegou tão perto do alemão que disse que a silhueta dele encheu a sua mira. E no pouco tempo disponível, ele disparou uma rajada curta e o estava atingindo quando o avião dele, por sua vez, foi gravemente atingido por trás. Tiros de 2-109 acertam o avião de Kennedy e a sua asa pega fogo. E ele até chegou a soltar o seu cinto, achando que poderia saltar. Mas quando ele olhou, viu que o lado direito do Thunderbolt dele estava em chamas. Então, em vez de tentar um salto de paraquedas de baixa altitude, ele acabou ficando no avião.
Kennedy vai para as pilhas de refúgio de metal do campo Y-29, torcendo para enganar os 109. Mas não dá certo. Kennedy e os outros precisam de ajuda. Os P-47 enfrentavam os alemães ao norte do campo Y-29. Seus salvadores, 12 P-51, estão esperando na pista da base aérea. Eles ainda não têm permissão para decolar. Mas J.C. Meyer, um piloto experiente, ainda está desconfiado. J.C. Meyer era um líder e tanto, eu teria voado até o inferno com ele. Às 9h20, Meyer avista fogo antiaéreo. É a sua confirmação. O JC disse, vamos lá. Eu olhei para ele e pensei... Isso passou rápido pela minha mente. Nós vamos ser condecorados ou vamos para a corte marcial? Íamos decolar sem permissão. Na pista, a velocidade de rolagem dos Mustangs é de 145 km por hora. J.C. Meyer decola. E imediatamente avista um FW-190. Uma das fotos clássicas da guerra foi tirada quando J.C. Meyer ainda estava recolhendo seu trem de pouso e ele estava sem tempo, estava frente a frente com o Focke-Wulf 190, então ele nem subiu o trem, ele só colocou o 190 em sua mira e apertou o gatilho. O 190 se incendeia e cai na direção dos Mustangs, que ainda estão decolando. A vítima de Meyer cai diante do tenente Moulds, que consegue evitá-lo. Em rápida sucessão, o restante dos Mustangs decola. Tínhamos um grupamento de caças incrível, o 352, e como o General Kepner disse, éramos incomparáveis. Desde o início, o combate em volta do campo Y-29 foi acirrado. Um dos maiores combates aéreos da história havia começado. Primeiro de janeiro de 1945. Às 9h20 da manhã, os pilotos do grupamento 352 tomam os céus do campo Y-29. O tenente Ray Littig e o piloto Al Rigby decolam. De repente, Rigby vê um FW-190 se aproximando pela retaguarda. Ele ordena uma curva à esquerda. Se Littig fizer isso e o 190 segui-lo, Rigby poderá acertar o alemão. Eu disse, Littig, vá para a esquerda. Só não sei em que tom de voz eu falei, mas ele saiu. E aquele Focke-Wulf 190 estava bem na cola dele. A manobra dá certo. Eu vi fogo desde a cauda e até a cabine. E ele girou e caiu. Nesse momento, perdi Littig de vista. Observei o inimigo cair, mas Littig tinha sumido. E havia tantos aviões que eu não tinha como procurá-lo. Mas eu estou aqui e tinha um Focke-Wulf 190 embaixo de mim, logo acima das árvores. Rigby vira para a direita. E no momento em que eu avistei,
Não conseguia vê-lo pela mira. Acontece que a lâmpada tinha queimado e essa era uma aeronave nova em folha. É impossível mirar. Então, fiquei apertando o pedal do leme e estava atirando sem parar. Mas Rigby acerta o 190, cujo motor incendeia e ele perde o controle. Rigby sobrevoa os destroços e então volta para Ash. Enquanto isso, Moulds e seu colega entram no combate. E imediatamente eles se tornam alvos de 2 FW-190. Moulds usará a sua velocidade contra eles. Ele os enganará, obrigando-os a passar adiante deles. Mandei o meu colega sair de formação, virar para a esquerda, e ele o fez. Aquele que estava ao meu lado me ultrapassou. E quando eu cheguei por trás dele, ele ficou bem no meio da minha mira. Enquanto o inimigo cai, outro 190 fica na sua cola. Mas o Major Bill Houghton está com o alemão na mira. Mas Moulds segue em frente, apesar do fogo antiaéreo. Bem, era estranho voar a uma altitude tão baixa, desviando dos tiros de várias baterias antiaéreas. Por outro lado, havia tantas aeronaves voando mais acima que nós estávamos presos lá embaixo. A 800 metros de Moulds, Bob Brew está a poucos metros do chão, perseguindo um inimigo a 500 km por hora, mas ainda não conseguiu atingi-lo. Era o meu primeiro combate e eu não conseguia parar de atirar. Mas eu finalmente parei e segui um pouco atrás dele, um pouco acima dele. E então eu vi um pedaço de fumaça sair do motor dele. Aí eu imediatamente desacelerei porque eu pensei, aposto que ele também fez isso. Então, Brew se aproxima. Eu estava acima dele e até pensei em pegar a minha 45 e atirar nele, de tão perto que estava. Para não estolar, o 190 acelera, mas então é obrigado a subir para não se chocar contra as árvores. E quando ele subiu, eu consegui ganhar vantagem e acertei uma boa rajada nele. O 190 se choca a 560 km por hora. E Brew vê uma bola de fogo. Fiquei coberto de óleo e não conseguia ver nada. Então, abri uma distância para não me chocar contra o solo e, finalmente, o vento limpou óleo suficiente para eu enxergar através dele.
E Brule procura outro alvo. E aí um FV-190 ficou bem na minha frente. Então eu fui atrás dele. Brule dispara contra ele. Depois, dispara de novo. Mas a sua munição acaba. É um grande erro. E enquanto pensa em suas opções, ele se torna um alvo. Eu olhei para trás e, minha nossa, vi um 109 inimigo atrás de mim. O alemão dispara seu canhão de 20 milímetros contra ele. Eu fazia uma curva à esquerda e sempre nos mandaram virar para a direita, no caso de um MS-109, porque eles costumavam estolar ao virar para a direita. Então comecei a fazer a curva à direita. Mas aí eu disse, bem, estou no meio de uma curva à esquerda, então eu vou continuar. E na hora eu reverti a manobra. A manobra de Brule engana o piloto. E ele não consegue mais atingir o P-47. Eu olhei para trás e consegui vê-lo atirando contra mim. E as duas metralhadoras que ele tem aqui em cima fazem... E eu disse, isso não é nada bom. Juro por Deus, foi isso que eu disse. Brule acelera. Metanol hidratado é injetado nos cilindros para esfriar o motor. O seu motor Pratt & Whitney R2800 ganha mais 300 cavalos-força. Seu inimigo leva os 190 ao limite. Eu me aproximava dele. E fizemos um giro de quase 360 graus. E eu logo estaria na cauda dele. Mas o alemão desiste. Brule o deixa ir embora. Sem munição, não adianta. Brule sobe. Ele está a 60 metros sobre o campo. Todo maldito artilheiro atirava em mim. Nenhum deles me acertou. E eu balancei as minhas asas. Quero dizer, eles nos veem todo dia. Nos reconhecem pelas asas e pelo grande motor radial. E, ainda assim, eles atiravam em nós. E isso me deixou muito furioso. A batalha cobre 25 quilômetros quadrados. Os americanos estão em menor número. A batalha ainda não terminou. 1º de janeiro de 1945. A batalha sobre o campo Y-29 se acirra. Esta é apenas uma batalha na grande ofensiva alemã. E se os aliados vencerem, a Luftwaffe ficará desestruturada. Pasmas, as pessoas em terra observam. Todos estavam lá observando como se fosse um jogo de futebol. Pega aquele cara! O Whitney está na cauda dele! Torcíamos por eles o melhor que podíamos do chão e olhando aqueles aviões, mas o jogo que estávamos assistindo era mortífero. Sem aviso, um 190 passa rente ao solo.
e Creamer se abaixa. E quando ele passou por mim, eu estava deitado. Saquei a minha pistola 45, engatilhei e fiz alguns disparos com ela. E foi como acertar uma mosca com arma de chumbinho. O combate aéreo chega ao auge. É um teste de resistência. E os pilotos estão exaustos, mas precisam continuar e poupar combustível e munição. Rigby retorna e vê a asa do P-47 de Kennedy em chamas. Apesar dos danos, Kennedy conseguiu virar o jogo contra os 190 inimigos. Eu vi o P-47. Ele disparou contra o 109 e acertou alguns tiros na cauda. Aquele 109 virou aquela coisa. O P-47 foi por fora e eu estou aqui por baixo. Então eu subi por trás e no meio deles. Rigby dispara e o piloto alemão morre. O 109 cai e Kennedy consegue se esconder nas nuvens. É a terceira vitória do dia para Rigby. Nesse momento, Moulds se dirige para o sul. Quando eu cheguei na área das pilhas de refúgio, vi um Focke-Wulf 190 atacando a ferrovia em direção a Liege, que fica ao sul do campo aéreo das pilhas de refúgio. Moulds se aproxima dos 190. Mas o alemão o avista e ataca. E enquanto subia, virou ligeiramente para a esquerda. Então ele ficou aqui, bem no meio da minha mira de alvo. Moulds dispara em um ângulo de 30 graus e a 170 metros. Todas as armas do meu lado direito acertaram a base da asa direita. E todas as minhas armas do lado esquerdo acertaram a base da asa esquerda dele. E as asas se dobraram desse jeito, como um avião cargueiro. Ele começou a cair em linha reta. Não virou nem se moveu de nenhuma outra maneira. E eu passei por ele, olhei para baixo e pude vê-lo na cabine e ele olhou para mim. Parecia que ele com as mãos estava tentando sair do avião, mas a 120 metros não havia como. Ele caiu direto. E os combates sobre a base não param. Houve momentos entre aquela vitória e a seguinte, e em que todos fizeram um grande esforço só para tentar evitar colisões em pleno ar, já que havia tantos aviões em um espaço aéreo tão pequeno. Finalmente, eu consegui ficar atrás de um deles, e mais uma vez em um ângulo de 20 a 30 graus. O alemão vira, mas Moulds não se abala. Os disparos de suas 6 rounds calibre 50 atingem os 190 em cheio. Enquanto isso, em seu P-47, o piloto Henry M. Steele Stewart avista um 109 e mergulha. Voando a 560 km por hora, ele não desgruda dos 190.
Os pilotos chegam a 6 Gs e lutam para manter a cabeça erguida. Os dois podem perder a sustentação e, consequentemente, estolar e cair para a morte. Stewart acelera, atento à reação do motor Merlin. Quem estolar primeiro morrerá. 1º de janeiro de 1945. O lendário combate sobre o campo Y-29 está perto do final. O piloto Henry Stewart está com um 109 à sua frente. Ele quer se aproximar para atirar, mas corre o risco de estolar. A solução que ele imaginou foi esta. Em vez de tentar acelerar mais, ele baixou os flaps que saem praticamente sob as asas. Isso deu a ele sustentação adicional, com a mesma potência, e, consequentemente, ele conseguiu sustentar aquela curva fechada e ficar atrás do 190 para poder atirar. 3 voltas depois, ele consegue se aproximar e aperta o gatilho. Mas nada acontece. Então ele se deu conta de que no calor daquela batalha, ao se balançar dentro da cabine, o joelho dele tinha acertado o protetor do interruptor das armas. Frenético, ele arranca o protetor e atinge o 109 com rajadas de balas calibre 50. Stewart sobrevoa as pilhas de refúgio. Acima dele, Brough avista um 190 tentando escapar de 2 P-47. Ele estava indo para o leste, mas ele estava começando a entrar debaixo da minha asa, então eu girei assim para poder ficar de olho nele, porque eu não queria que ele subisse e me pegasse. Ele deve ter me visto e virou para me encarar de frente. Os Mustangs aproveitam e atiram. E eu realmente acho que os ajudei a pegá-lo. Então, Brough vê um espaço no campo e aproveita e pousa o seu Thunderbolt. Eu pousei e fui até o final da pista. De repente vi 2 MS-109 vindo direto para o nosso campo. Eu disse, minha nossa, aqui estou eu com o motor ligado. Então eu desliguei o motor e abandonei o avião. Os 109 são perseguidos por um P-51 a apenas 270 metros de distância. É evidente que a bateria antiaérea abriu fogo, mas não conseguiram desviar o suficiente do nosso. Todos estavam vindo a toda, a uns 560, 600 km por hora. E eles atingiram o 51 e nós dissemos, não, acertaram o avião errado. E enquanto estávamos lá e os vimos atingir o 51, ele simplesmente veio, deu a volta, baixou o trem e pousou. O piloto do Mustang é Jim Huston. Ele taxia e se prepara para parar. Foi um dia frustrante. Mas naquele momento, Moulds sobrevoa a pista mais uma vez. Seguido por um BF-109. E então, o alemão resolve fugir. Mas Moulds segue atrás dele.
Ele dispara e o acerta de uma asa a outra. Mas o FW-190 absorve o impacto. Com mais uma rajada, ele pega fogo. E, de repente, uma explosão abala o P-51. O fogo aéreo me atingiu entre a hélice e a base da minha asa direita. Fez um som alto, eu vi uma luz brilhante, me surpreendeu, é claro, e olhei para os lados para ver se eu continuava bem. Ele estava intacto. Então, Moulds faz mais uma série de disparos contra o inimigo. Eu fui para cima dele de novo, mas dessa vez acima dele, porque as minhas armas estavam atirando baixo. E eu o acertei do lado direito da cabine, com apenas algumas rajadas. Ele virou e caiu. Moulds retorna para o campo. Enquanto isso, Rigby busca um alvo. Mas com cautela, porque lhe resta pouca munição. Eu nem sabia direito se ainda tinha munição. Mas havia 2 P-51 perseguindo 109. E é o seguinte, o piloto era bom. Rigby passa perto do 109. Mas o piloto faz pouco dele, sem lhe dar chance alguma de acertá-lo. Outros Mustangs o perseguem, mas ele consegue desviar e atira neles. Em uma manobra, o 109 girou e conseguiu escapar do fogo a uns 300 metros dele. E eu ainda consigo vê-lo voando rasante, alçando voo e sacudindo as árvores. E ele voltou inteirinho e continuou a lutar. O alemão é corajoso e habilidoso. Mas os P-51 o cercam. Eles precisam derrubá-lo. De janeiro de 1945. A base aérea aliada Y-29 é a arena de um dos mais intensos combates aéreos da guerra. Agora, o piloto Paul Rigby e mais 2 P-51 enfrentam o melhor piloto alemão que já viram. Nesse momento, Moulds retorna. E o 109 cruza com ele. Ele fez uma curva e veio para cima de mim de maneira agressiva. Mas quando eu virei na direção dele, para ficar atrás, ele subiu direto. Isso foi uma surpresa. O 109 tenta fugir do Mustang. Mas Moulds não desiste. Então, de repente, o 109 perde a sustentação e cai. Enquanto ele caía, eu pensei, lá vai o número 5. Simplesmente porque do jeito que estava caindo, não tinha jeito dele voltar de uma altitude tão baixa.
Mas, surpreendentemente, ele conseguiu. E como eu não tinha mais munição, só podia ficar parado lá e olhar. Mas a manobra é fútil. Um dos P-51 disparou e eu achei que tinha visto o piloto ser atingido. Mas aí ele veio direto para mim. Ele está bem aqui, eu estou bem aqui. E eu só preciso virar à esquerda, apontar o nariz para frente e com o resto da minha munição acertar a cabine dele. Eu estava perto, dava para ver o piloto, os estragos, tudo. E então, não vi mais batalhas. Até onde eu podia ver, a luta tinha terminado. Os últimos alemães fogem. Moulds, Rigby e os outros pilotos voltam à base e pousam no campo Y-29. Só vi um incêndio no campo e não pude acreditar que tínhamos sobrevivido com tão poucos danos ao campo. Incrivelmente, apenas um P-47 fora derrubado e nenhum Mustang. Os alemães perdem 24 aeronaves e apenas 4 pilotos sobrevivem. A derrota no campo Y-29 sinalizou o fracasso da operação alemã. A Luftwaffe perdeu 1/3 do total de sua força nos 17 campos aéreos aliados e teve inúmeras baixas. A operação acabou sendo um fracasso para eles e não para os aliados. Sim, eles tiveram sucesso, acertaram muitos aviões aliados e os aliados perderam alguns pilotos, mas os aliados tinham esse luxo, a Luftwaffe não. Eles estavam condenados, não tinham mais combustível, nem pilotos treinados. A Luftwaffe nunca se recuperou do golpe. E a batalha sobre o campo Y-29 foi essencial para essa derrota histórica. Essa foi uma batalha que ninguém conseguiria reencenar com tantos aviões no ar e sem perder ninguém. Ela foi inacreditável, inacreditável. Todos os mecânicos e todo o pessoal do rancho que nos alimentava e todas as outras pessoas que cuidavam de nós, todos os mecânicos e até a polícia militar que vigiava o lugar, todos tiveram a chance de ver pela primeira vez uma batalha aérea que aconteceu sobre a base. Bem ali, diante de seus olhos, com toda a ação, o barulho e com toda a emoção. No campo Y-29, os americanos dominaram seu inimigo entraram para a história e apressaram o fim da Luftwaffe. Ano Novo, 1945. Y-29, uma base americana na Bélgica, é atacada pela Luftwaffe, cujo objetivo é minar o poderio aéreo aliado na Europa. A
Agora, você está na cabine de Mustangs P-51 e Thunderbolts P-47 durante a batalha que ficou conhecida como a Lenda de Y-29. Viva a batalha! Descubra as táticas e reviva os combates. Combates aéreos com a superioridade aérea aliada na Europa. Voando em grupamentos de 60 aviões, eles atacarão 17 campos aéreos aliados nos Países Baixos, Bélgica e França, destruindo o máximo de aeronaves possível. É a Operação Bodenplatte. Bodenplatte significa placa, ou seja, eles esmagariam a força aérea aliada e a fariam em pedacinhos com a placa do calcanhar de sua bota. Eles sabiam que os americanos e os britânicos eram bem petulantes e que nessa ocasião, na véspera do Ano Novo e no Ano Novo, estariam comemorando e todos estariam bêbados. Mas há um problema. As unidades antiaéreas alemãs não foram informadas do ataque. As unidades antiaéreas da Luftwaffe, toda vez que viam uma grande armada... Fim da Luftwaffe. 1º de janeiro de 1945, 8h30 da manhã, perto de Ache, na Bélgica. Pilhas de refúgio de metal pontilham o horizonte. E esta é Y-29M, a base aérea americana avançada. Thunderbolts P-47, do grupamento 366, se preparam para dar suporte aéreo sobre Ardennes. Bom, é claro que tivemos uma festa de Ano Novo. E eu estava meio de ressaca, mas não estava tão mal. Então, pode-se dizer que foram 8 caras meio grogues que decolaram naquela manhã. Achavam que eram os aliados, porque tínhamos uma grande superioridade aérea. Então, eles estavam ansiosos para atirar. Eles viram esses aviões e começaram a atirar. Um quarto da força-tarefa é derrubada por fogo amigo. Mas o restante continua a atacar. Entre os esquadrões estão homens da Jägerschwader 11, com 40 FW-190 e 24 BF-109. Ao nordeste de Ache, na Bélgica, eles manobram para atacar o campo Y-29. Às 9h15 da manhã, sob a liderança do capitão Lowell B. Smith, no lado sul do campo, Mustangs, do grupamento 352, aguardam na pista de táxi. O coronel J.C. Meyer tenta obter permissão para fazer uma patrulha, mas ela é negada. Era para ser uma missão de escolta e a 9ª Força Aérea estava tentando manter os caças no chão para usá-los naquela missão. Mas o JC pensou e disse: por que não colocamos os nossos aviões na beirada da pista e esperamos para ver o que acontece? E a suspeita de ataque de J.C. Meyer se confirma. Uma armada de mais de 850 Focke-Wulf 190 e Messerschmitt Bf 109 desce sobre os aliados. Sua missão é acabar com